Qual foi a razão deste país ter sido chamado Brasil? Quando estudamos história, vimos que através dos ensinos dizem que vem de brasa. Mas será que isso procede mesmo conforme aquilo que nós aprendemos? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, se depararam com uma vegetação exuberante que havia encontrado na Mata Atlântica e descobriram nessa vegetação uma árvore que ficou conhecido como pau-brasil até hoje. E os índios a chamavam de Ibirapitanga, que quer dizer madeira vermelha. Ibira vem do termo madeira e pitanga vem de vermelha. É por isso que é conhecido como madeira vermelha. Este foi um grande segredo de Portugal com esta árvore pelo seu material que estava em seu interior. Essa cor intensa vermelha era devido à presença da brasilina. E o que é a brasilina? É uma substância que era utilizada na época para tingir tecidos caros. Dá para perceber a importância da busca por este material. Entretanto, há algumas teorias baseadas em evidências arqueológicas, linguísticas e literárias que existem desde a Idade Média, que houve a presença judaica no Brasil, que traz o período bíblico do reinado de Salomão, que através das navegações feitas em aliança com os fenícios da época, em especial na Amazônia. Por isso que vem o mito das Amazonas, que remete às lendas mesopotâmicas, protagonizadas por fenícios e hebreus, além de vocábulos indígenas e denominações geográficas, como o rio Solimões, que vem de Solomon, que é o nome de Salomão em hebraico. Os textos bíblicos declaram como terras de Parvaim, Ofir e Tash, que é o local que foram pegar os materiais preciosos para a construção do templo, e pesquisadores identificaram como o Brasil. Caso haja dúvidas, procure sobre as 10 tribos perdidas que reforçam hipótese de presença judaica no Brasil, mesmo antes da colonização, porque eu sei que na colonização houve vários indícios de judeus na terra do Brasil. Os jesuítas escreveram sobre as semelhanças de costumes de judeus e os nativos do Brasil, que eram os índios. Vários vocábulos utilizados pelos indígenas que têm origem semântica com os hebreus. O próprio nome Brasil vem do termo Basel. Agora vejam como eram chamado este tipo de material, que era comercializado no Ocidente, que permeia de uma época do século IX, particularmente no século XI, onde há relatos documentados desse comércio na Europa, que a sua ortografia difere em algumas regiões e em certas épocas. Vejam os exemplos, só apenas para vocês ficar compreendendo cada detalhe que houve antes do Brasil ser colonizado. Veja cada palavra que era falada aí, a gente dá para identificar que em vários locais já existia esse nome Brasil que nós conhecemos aqui, pois ele já existia em vários locais. Era dessa forma que eles falavam, era dessa forma que eles diziam sobre este material. Ou será que o nome pau-brasil ele surgiu apenas aqui, por ter chegado aqui e ter colocado no nome por causa de apenas um pau que encontraram aqui, de uma madeira, por causa de uma árvore? Será? Tem muitas coisas que nós não conhecemos. Gustavo Barroso afirma que houve uma fusão de duas vertentes da palavra Brasil. Houve uma definição através da ignorância por causa da madeira. Veja a explicação do escritor. Aliás, a origem a que nos inclinamos
é mais agradável ao espírito e ao coração dos brasileiros. Não pode haver quem não prefira que o apelido de seu torrão natal signifique terra abençoada, terra dos afortunados, dos bem-aventurados, of the blessed, do que recorde tão somente o utilitário e vulgar comércio do pau de tinta, exercido nos primeiros dias da conquista, não pelos portugueses idealistas que a realizaram, mas pelos cristãos novos, Noronhas e Bichordas. Noronha refere-se a Fernando de Noronha, que tinha origem judaica, também conhecido como Cristão Novo. Há uma polêmica sobre este nome, que se estendeu até abril de 1862. Duas delas confirmam a origem do Brasil. A primeira citando uma obra de Kinder e Fletcher, História do Brasil e dos Brasileiros, que atribuía a Américo Vespúcio o pioneirismo, a exportação do nosso conhecido pau-brasil, que era levado para a Europa. A segunda apenas informava a relação entre a cor da madeira e o nome dela e o nome do país. A terceira nota atribuía uma origem hebraica, como já falei, relacionada ao nome do Brasil, que vem a partir de Basel, que significa pau-ferro, e para reforçar a teoria, apresentava dois argumentos linguísticos. O pau-brasil também era conhecido como pau-ferro, pela simples expressão, tão duro como o Brasil. Era comum essa vertente na época. Entenderam o porquê desta expressão ter sido colocada dessa forma? Basel significa ferro em hebraico, e é por isso que é derivado o nome Brasil, por possuir uma cor vermelho alaranjada, como a ferrugem apresenta, e é devido a essa cor que traz a importância de dizer que tem a cor de brasas, como fogo. Vejam como os judeus chamam Brasil. Em sua vocalização é chamado de Basel, como já estou dizendo aqui. E não devemos esquecer que na época da colonização, o pau-brasil já foi conhecido como madeira judaica, de acordo com o etnólogo do século XIX, conhecido como Dom Henrique Onfroy, de Torron. Ele preconizou a origem hebraica dos indígenas brasileiros, afirmando com toda certeza que os índios eram descendentes diretamente dos tripulantes das naus do rei Salomão, que nos tempos bíblicos foram ancorados no celeiro do mundo, nas desertas praias do Atlântico. Este assunto fora publicado em 1869 no jornal O Globo de Gênova. Este estudioso defende com todo fervor pela ciência a teoria acerca da procedência dos índios encontrados por Cabral, de naus fenícias e hebreias arremessadas nas praias brasileiras por naufrágios, ou ali chegados em viagens premeditadas, e Torron demonstra que os povos da antiguidade mais remota conheciam as Américas, e Torron era conhecedor do latim, grego e hebraico, conhecia a língua tupi e também a língua quichua, que é ainda falada nas terras que limita entre Brasil e o Peru. Este autor procurou demonstrar através de 3 locais de acordo com as escrituras, que conhecemos como Pavai, Ofim e Tassis, onde Pavai ficou alterado por causa da pronúncia do grego, que vem de Paruim. No texto hebraico, o ouro de Pavai está escrito Zahav Paruim. A partir de 2 Crônicas, se você analisar, no capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 4, chegando no versículo 22, você lê todo esse contexto, você vai ver do que foram feitos esses materiais que eles realmente pegaram desses locais. Eles fizeram o templo, construíram o templo naquela época, e foi partindo daí que todo esse material desses locais que nós ouvimos falar que vieram de Tarsis. Já de acordo com a Septuaginta, encontra-se na mesma escrita Paruim. Partindo desses materiais que eles pegaram, eles fizeram esse templo conhecido como o Templo de Salomão, que o rei Irão, que é conhecido como Hiram,
que ele estava junto com Salomão em aliança, eles fizeram o templo com todos esses utensílios, a partir do capítulo 3, versículo 6, até o capítulo 4, do versículo 22. Se estende todos esses versículos que ele fala sobre esta obra, essa grande obra que foi esse templo de Salomão. Para determinar a localização de Ofir, Toron diz no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 11. Se vocês forem analisar, você vai ver que está escrito em hebraico de dois modos. Aqui foi a forma que o autor descreveu, que ele botou como Apir e Aipir. Você vai encontrar como Ofira. E em 1 Reis, no capítulo 9, versículo 28, se escreve Aipira, mas lá está escrito como Ofira. De acordo com esse nome Ofira, segundo ele diz, que na verdade ele foi um nome mal pronunciado de Japura, que é um afluente do Amazonas, ou Solimões. Aipira é Japura, em consequência de uma permuta de letras. Já para identificar a Tarsis, conhecido como Tarsis na Bíblia, é uma expressão que aparece tantas vezes em vários livros escritos, como no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, nós iremos encontrar no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 36, e também em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 21, iremos encontrar essas expressões para Tarsis. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 9, em Ezequiel, capítulo 27, versículo 12, Isaías, capítulo 23, versículo 1, e Jonas também nós iremos encontrar, que está no capítulo 1 e no versículo 3. Mas Toron, de novo, ele recorre à análise etimológica do topônimo e decompõe a palavra Tarsis. Para ele foi a Alta Amazônia, que naquele tempo Salomão recebeu o nome de Tarsis, cuja etimologia em língua quichua origina-se de Tari, que quer dizer descobrir, e Titi, que seria colher ouro miúdo, embora já existia esta palavra, que dá origem ao filho de Jafé, que conhecemos como Tarsis. Mas sobre tal referência, mostra com mais clareza a esta localização, porém não é tão declarada por ser um local distante na época e escondido da história que conhecemos. Sabemos que Salomão fez uma caravana para Tarsis, local distante onde só seria possível ir através de embarcações, e isto duraria muito tempo, de ida e de volta. Não seria possível apenas ir com 4 meses e voltar com a tripulação de onde partiram. Mas na realidade, como a gente vai ler, a gente vê que duraram 3 anos, conforme está escrito nas escrituras, o tempo de ida e o tempo de volta. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, é assim que nós encontramos. Já vou esclarecendo aqui que eu não estou colocando para vocês como sendo dono da verdade. Apenas pesquisem para encontrar as verdades, para não ficar em minhas palavras, porque eu não sou dono da verdade. Eu estou aqui terminando esse vídeo. Vou ficando por aqui e que o Eterno abençoe a todos, se assim o Eterno permitir. Fique com a Shalom e até a próxima. Lehitraot.